nesta noite. Irmãos, aqui na palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Nesta noite, queridos irmãos, com todo o tempo eu fiquei aqui inquieto, porque nesta noite, quando eu dobrei meu joelho, eu falei comigo: Senhor, nesta noite eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua palavra. Não que não tenham ouvido, mas gostoso é quando a gente entra na igreja, tendo a plena certeza e a convicção que dependemos de Deus. E nesta noite, irmãos, eu não esperaria ministrar a palavra, pois eu não saio da minha casa para vir pregar. Eu saio da minha casa para vir adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu já pude ouvir Deus falando conosco aqui neste lugar. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando. Se você veio aqui nesta noite com o intuito de adorar a Deus e de ver Deus falar com você, pode ter certeza que você não veio aqui em vão, porque foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui neste lugar. Hoje, queridos e amados irmãos, é culto intitulado Culto de Missão, como o irmão falou nesta noite, para trazer a nossa memória do nosso compromisso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu tenho certeza, queridos e amados irmãos, que Deus nos salvou para ser os seus herdeiros, mas também Deus salva cada um também para fazer uma obra, seja ela grande ou pequena, porque no céu ninguém vai ser galardoado pelo tamanho da obra, não, mas vai ser galardoado pelaquilo que Deus nos chamou para você fazer, e você fez com perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, querida irmã, mediante esse versículo, louvado seja o nome santo que eu li, ao qual Deus me deu aqui no altar, que o apóstolo Paulo, queridos e amados, poderia ter titular esta mensagem cheio para encher. A gente vemos que o apóstolo Paulo, queridos e amados, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aonde Paulo passava, algo de maravilhoso da parte de Deus acontecia. Aonde Paulo passava, queridos e amados, a unção de Deus irradiava aquele lugar. E nesta noite eu tenho certeza que aqui tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, e aonde você passar, algo da parte de Deus vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o primeiro ponto principal, irmão, para fazer a missão, para mim, o homem tem que ter cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não precisa ser cheio de conhecimento, não. O conhecimento ajuda, mas é a unção de Deus é que faz a diferença. E se a unção de Deus está sobre a sua vida, a diferença por onde você passar, louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, quando eu falo ser cheio do Espírito Santo de Deus, aí onde eu comentava com um servo do Senhor, ele falando: irmão, onde eu cheguei aqui, já preguei para os 6. Eu digo: irmão, então Deus tem misericórdia de mim, porque eu não preguei para ninguém ainda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a minha atitude, e se estiver agradando a Deus, eu estou pregando para eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes, queridos e amados, nós nos preocupamos com tantas coisas e não nos preocupamos com a unção de Deus em nossa vida, porque a unção de Deus é que quebra todo jugo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, queridos e amados irmãos, eu leio sobre os grandes homens, e quando eu olho, queridos e amados irmãos, sobre a vida do apóstolo João, eu vejo que a unção de Deus fez a diferença na vida do apóstolo João. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que João ele foi isolado na ilha de Patmos, e segundo a história, o motivo principal de João ser isolado na ilha de Patmos é porque ninguém conseguiu matar João. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo alguns historiadores, queridos e amados irmãos, os perseguidores daquela época um dia pegou João e soltaram uma fogueira com a chapa, e quando a chapa estava toda vermelha, pega João e coloca João amarrado, deitado em cima daquela chapa, e a unção que estava na vida de João agora começa a gerar aquela chapa. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o fogo que estava dentro de João era maior do que o fogo que estava ali aceso ali, e o fogo que está aqui nesta noite é maior do que as artimanhas de Satanás que está lá fora. Nós vivemos uma época, queridos e amados irmãos,
Outro dia eu estava pensando, eu estava na minha casa pensando, eu digo, Deus tem misericórdia. Eu tenho 5 filhos, irmão. E outro dia eu cheguei em casa, estava a minha filha, o presente, um dos presentes que Deus me deu, com 3 anos de idade, fez o mês passado. E ela chegou, olhou para mim e falou, pai, Neymar, 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 Neymar. Eu digo, Jesus tem misericórdia. Ou seja, uma menina de 3 anos, irmão, já está vendo lá um popstar na televisão. Eu digo, Jesus, que não deixe esse cidadão, salve a vida dele, mas não deixe ele influenciar aqui o meu lar, influenciar os meus filhos, porque eu não fui chamado para ser influenciado, eu fui chamado para influenciar. A igreja do Senhor não foi chamado para ser influenciado pelo mundo, mas você foi chamado para influenciar o mundo com a graça e o poder de Deus que está na nossa vida. A igreja do Senhor, irmão, não precisa copiar ninguém, não. Alguém lá fora que tem que copiar eu e você, e copiar no sentido de servir e adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não preciso ser influenciado por alguém, porque eu já tenho um influenciador natural, que é Jesus, que habita dentro do meu coração. E se Jesus está no teu coração, e se o som do Espírito de Deus está dentro do teu coração, por aonde você passar, o jugo de Satanás vai ser quebrado e vai cair por terra. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, irmão, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, Paulo ele contempla a cidade de Éfeso e vê lá um monte de templo. O nome de templo da deusa Diana, da deusa não sei de que, da deusa não sei de que. E de repente Paulo olha no meu nome assim, ao Deus desconhecido. E quando Paulo chega na cidade de Éfeso, queridos amados irmãos, ele vai até um certo lugar, quem sabe a praça de Éfeso. E quando chega lá, Paulo encontra aproximadamente 12 crentes. E quando Paulo reúne aqueles 12 crentes, ele dispõe a receber do Espírito Santo. Aqueles 12 crentes dizem, nós nunca vimos falar que há Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz, nós somos batizados por quê? Como batizado no batismo de João. E aqui os irmãos observam que ele diz, mas o que é que um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus pode fazer? E a Bíblia diz que Paulo reúne aqueles 12 homens e coloca a mão sobre eles. E quando Paulo coloca a mão sobre eles, ele recebe o Espírito de Deus em sua vida e começa a falar em línguas estranhas e começa a profetizar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E houve um alvoroço lá na cidade de Éfeso por causa de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode mudar o rumo de uma nação. No dia que você estiver cheio de Deus, a ponto de lá dentro o azeite de Deus está fervendo, você pode ter certeza que a história lá da rua onde você mora, toda vez que eu prego em culto de missão, eu não incentivo nem um crente em fazer missão do outro lado, porque a missão está bem pertinho de mim, está bem pertinho de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque cada um Deus tem uma chamada. E eu tenho certeza que Deus não me chamou para eu ir na África, porque se Ele tivesse me chamado, Ele já tinha falado no meu coração e até agora não falou. Mas Ele me chamou para eu testemunhar do seu amor. Ele me chamou para eu glorificar o seu nome. E alguém que está lá fora tem que olhar para mim e olhar para você e dizer verdadeiramente, ali está o servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras. Aprenda isso nesta noite. O teu testemunho fala mais do que as palavras que às vezes saem da nossa boca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu olho, queridos e amados irmãos, para a vida de Davi, um garoto com apenas quase 16 para 17 anos, matando um leão, irmão, e matando um urso, aquilo era algo sobrenatural da parte de Deus. Jamais um homem sem uma arma, sem preparo, sem espada, um homem na mão, ele consegue matar um leão ou vencer um urso. Jamais. Mas a unção de Deus que estava já sobre a vida de Davi fez algo natural acontecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que nós precisamos, queridos e amados irmãos, é nos preocupar nos últimos dias de manter aceso e de manter
e a presença do Espírito Santo estar aqui nesta noite. Por isso podemos glorificar e exaltar o nome de Deus, porque a unção de Deus está neste lugar. Louvado seja o nome de Deus. E aonde há a unção de Deus, irmão, o inimigo não pode ficar. Quando eu falo de um crente cheio do Espírito Santo de Deus, quantas vezes, queridos e amados, nós não dá, alguém olha assim para você e não dá nada, mas não sabe lá no íntimo do teu coração o teu segredo com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta eu falar tanto e não ter o segredo guardado de Deus dentro do meu coração. Às vezes a gente olha para a irmãzinha e diz assim: não damos nada, mas você não sabe a intimidade que ela tem com Deus, e muitos milagres acontecem é justamente às vezes por causa dos crentes que vivem no anonimato, irmão. Quando eu olho, queridos e amados irmãos, para a vida de alguns homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus, eu falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quando eu li pela primeira vez aquele livro Herói da Fé, eu dobrei meu joelho no chão e chorei. Eu digo: Senhor, não sou crente. Faz mais ou menos 12 anos que eu li aquele livro, tenho ele até em casa, até hoje, de ver as histórias da vida daqueles homens, irmão. A fé que eles tinham em Deus, porque a fé do verdadeiro homem de Deus não está nas coisas lá do mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus não espera melhora no mundo, não, porque a minha Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas o homem e a mulher de Deus está 24 horas ligado no céu, esperando o seu milagre que vem de lá de cima. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu li uma história que um certo garoto um dia, ele foi na escola lá nos Estados Unidos. A professora levou aquelas crianças tudinho para visitar uma casa, e quando chegou lá, ela começou a mostrar, a professora começou a mostrar o campo daquela casa, que ali morou o homem de Deus. E de repente, quando ela entrou no ônibus, ela entra dentro do ônibus, ela vai contar as crianças, ela percebe que estava faltando um. E aquele homem de Deus, queridos e amados irmãos, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele orava a média de 8, 9 horas por dia. E às vezes eu fico sonhando: Senhor, tem dia que não dá tempo nem orar meia hora, Pai, tem misericórdia de mim. Um homem orar 9 horas por dia, irmão. Este homem, ele pinta azeite, louvado seja o nome santo do Senhor. E de repente, quando ela volta da casa, ela vai lá no quarto, e lá onde aquele homem dormia, irmão, tinha 12 buracos de um lado, outro de outro, onde ele colocava o seu joelho no chão. E de repente ela entra dentro daquele quarto e está lá aquela criança dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça-me igualmente o Senhor fez com esse homem. E este homem hoje se chama Billy Graham, um homem que revolucionou a América. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus que um certo dia ele foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos, e ele se revoltou com aqueles caras dizendo assim: imagine, vocês querem rebaixar a minha categoria? E alguém vai assim: como assim, seu Billy Graham? Nós queremos que o senhor seja presidente dos Estados Unidos. Ele disse: eu sou embaixador do céu, e vale muito mais do que ser presidente de uma nação. Você nesta noite é embaixador do céu. Então glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Não importa qual seja a situação que você está passando, não importa qual seja a situação que você está atravessando, porque há uma unção dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus que habita dentro do teu coração, ele está dizendo aqui agora: ei, filhinho, filhinha, você tem um valor para mim. Vai nesta tua força, porque eu vou te usar, eu vou te dar vitória, eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Porque a unção de Deus faz a diferença, e a unção de Deus está aqui nesta noite. Aonde a unção de Deus chega, enfermidade vai embora, o inimigo cai por terra, e o nome do Senhor é glorificado na terra dos viventes. Outro dia eu contei aqui para os irmãos que quando eu mudei lá para onde é a rua onde eu moro, aproximadamente do outro lado da rua, quase 30 metros da minha casa, eu tinha um salão de umbanda lá. E todo sábado eles batiam ali o tambor. E uma certa feita eu falei assim com a irmã, que é dona da casa ao qual eu moro. Eu digo: irmão, não aceita essas coisas. Ela disse: faz tanto tempo, acostumo, é só sábado. Eu digo: não acostumo com isso não. Eu não acostumo com o cão morando ao meu lado.
Eu não acostumo com Satanás matando e roubando do meu lado, do lado da minha rua. Eu não acostumo com isso. Sabe por quê? Porque eu sinto pelo som de Deus. O diabo não pode ficar perto de mim. Ele que tem que mudar. E para a glória de Deus, eu contei aqui outro dia. Para a glória de Deus, mais ou menos um ano, menos de um ano, irmão. Que Deus teve misericórdia daquela vida. Que era dono dali, irmão, deu câncer. Começou a comer de mangueira. E o templo do diabo não foi fechado. Sabe por quê? Porque eu creio em quem tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a unção de Deus aí na tua vida, crente. Tem a unção de Deus aí na tua vida. Se a unção de Deus está na tua vida, não se preocupe, porque o milagre vai acontecer não pelo teu intelecto. O milagre vai acontecer por causa do poder de Deus que está dentro de você. Engraçado, queridos amados, que quando Paulo chega naquela cidade, Paulo partiu daqueles 12 homens através da unção do Espírito Santo de Deus. E houve-se uma roça tão grande em Éfeso, irmão, que durante 2 anos, em aproximadamente 2 anos, todo Éfeso ouviu a pregação do Evangelho. Desde grego até sacerdote tiveram que ouvir a palavra de Deus ser pregada. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer levantar você lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você mora. Deus quer levantar você para ser uma atalaia. Então dê lugar para Deus, porque você seja uma atalaia aonde você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Engraçado, irmão, é que quando nós damos vazão para que Deus trabalhe em nossa vida, nós não precisamos, às vezes, abrir a boca para pregar de Deus, não. Outro dia eu fiquei regozijado, queridos e amados irmãos. 2 anos e pouco, 1 ano e pouco, trabalhando ali com o Gilmar, que é muito amigo do nosso amigo Elcio. E nunca preguei, nunca abri minha boca para pregar para Gilmar. Você pode dizer assim: ô irmão, você está cometendo pecado? Não. Mas outro dia, queridos e amados irmãos, eu peguei um carro para ir para a minha central, para a nossa central lá em Cajamar. E de repente, quando eu entro no carro do Gilmar, ele está trocando o pagode. Ele colocou um DVD, mas eu vou colocar esse DVD aqui para você ouvir. Eu digo: mas não é eu que vou ouvir, é você que vai ouvir até lá, louvado seja o nome do Senhor. Outro dia, queridos e amados, agora quando eu entro dentro da loja onde o Gilmar é gerente, irmão, muitas vezes a televisão está lá ligada no canal, passando culto. Eu digo: Jesus, tu és bom, verdade. Outro dia, queridos e amados irmãos, o irmão me convidou para eu me pregar aqui. Cheguei atrasado. Outro dia o irmão me convidou, não deu para eu vir. E eu cheguei para esse Pedro, rapaz, o irmão já me convidou 2 vezes para ir lá. Eu não consigo chegar lá. Ele disse: pode marcar a próxima semana, que eu pego você aqui, eu vou lá com você. Glória a Deus. Aí, irmão, eu agi de estratégia. Eu digo: em vez de eu ir no culto lá, eu vou levar ele na igreja. Perdoe, irmão. E engraçado, queridos e amados irmãos, que ele chamou mais 2 gerentes dele para vir aqui. Tiveram os 3 aqui. Outra quarta-feira que estava aqui, viram eles aqui glorificando e exaltando o nome de Jesus. Louvado seja. E eu não precisei falar nada. Louvado seja o nome santo do Senhor para ele. Eu digo: Jesus já começou a obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque um crente cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, ele transmite a unção de Deus para quem está perto dele. Se você está cheio de Deus nesta noite, há uma transmissão de Deus para você, mesmo que a pessoa que está ao teu lado não esteja sentindo. E se você estiver cheio, ela vai começar a sentir, porque a unção de Deus, ela é radiante. A unção de Deus, ela transforma. A unção de Deus, ela quebra o laço do adversário, e o adversário cai por terra, e o poder de Deus é iminente sobre a vida da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se preocupe em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, muitas vezes nós achamos tempo para tanta coisa, mas nós achamos tempo mais para buscar a Deus. Precisamos mudar de atitude, queridos. Se você quer ser um missionário, um atalaia nas mãos de Deus, muitas vezes é necessário mudarmos de atitude. Louvado seja o nome, porque o Senhor está lá no seu trono dizendo: meu filho, minha filha, eu quero ter um particular contigo. E muitas vezes nós não temos esse tempo para que o Senhor tenha um particular conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor.
O Senhor quer usar você aonde você estiver. Você não precisa ir à África. Se Deus tem um chamado para você em África, glória a Deus, vá, porque lá também você dará fruto. Mas comece a dar fruto aonde você estiver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque tanto teu amigo, como teu colega de trabalho, como de escola, eles precisam de Deus e são dependentes de Deus e têm o mesmo valor. Foi comprado pelo mesmo sangue ao qual você já é participante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu não sei pregar, irmão. Não precisa pregar, não. Eu sou vergonhoso, fique tranquilo. Você não precisa abrir sua boca toda hora para estar pregando o Evangelho. Mas deixe que as pessoas vejam que o seu testemunho condiz com o que está escrito aqui. Deixe que as pessoas percebam que as tuas atitudes é a atitude de uma verdadeira mulher de Deus, de um verdadeiro jovem de Deus, que as suas atitudes sejam verdadeiras de um homem de Deus. Como Elias estava naquela missão, aquela mulher olha e diz: aí vem um verdadeiro homem. E Elias nunca tinha ido lá pregar para ela, mas a atitude de Elias condizia com a atitude de um homem de Deus. Teja a atitude de um homem de Deus. Teja a atitude de uma mulher de Deus. Teja a atitude de um jovem de Deus. Teja a atitude de uma jovem de Deus. E aonde você passar, algo da parte de Deus vai acontecer. Quer que algo de maravilhoso aconteça lá na vida da tua família? Tem a atitude de um servo de Deus. Tem a atitude de um homem de Deus. Você não precisa estar lá todos os dias pregando, não. Mas tem atitude. E através da tua atitude, eles irão provar diante de Deus. E vai dizer: eu preciso servir o Deus que o meu irmão serve, que a minha mãe serve, que o meu pai serve. Eu preciso servir esse mesmo Deus. E na hora certa, Deus vai trazer. Louvado seja o nome. Que esta palavra possa ficar gravada no teu coração. Que a unção é que faz a diferença.